Ok, a aula está sendo gravada, tudo bem? Então, vamos efetivamente iniciar o nosso encontro hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre concursos públicos, tudo bem? Antes de iniciar o encontro, eu quero me apresentar para vocês, falar um pouco sobre mim, ok? Eu me chamo Lucas Souza, sou professor de língua portuguesa desde 2018. Mas eu só me graduei no fim de 2023, certo? Durante algum tempo eu ministrei aulas de língua portuguesa, mas na graduação de letras, certo? E hoje eu venho atuando com o ensino de língua portuguesa, às vezes para concurso público e, na maioria das vezes, para colegas professores. A minha ferramenta de trabalho é a gramática da língua portuguesa. Gramática normativa, eu trabalho com ensino de gramática para professores, estudantes de letras, professores de português, pedagogos, enfim. Ok? E, ultimamente, eu comecei a prestar concurso de fato. Eu comecei a me dedicar um pouco mais. Aproximadamente um ano e meio atrás, eu comecei a me dedicar de fato a concursos públicos e confesso a vocês que no início eu me decepcionei e eu vou falar porque eu me decepcionei no início. Eu me decepcionei comigo mesmo, tá? Na preparação, tudo bem? Eu vou só compartilhar com vocês aqui a minha tela, certo? Eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa acompanhar o breve material, um resumido material que eu consegui montar para o nosso encontro de hoje, certo? Bom, o encontro de hoje é digamos que um voto que eu fiz com Deus em relação aos resultados que eu tive nos últimos concursos. E eu tinha isso comigo. Quando eu conseguir a aprovação no concurso que eu quero, eu vou compartilhar esse conhecimento sobre concursos com muitas pessoas, de forma voluntária, tá? Foi isso que eu fiz, e aqui estou para compartilhar com vocês algumas dicas sobre concurso, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela para a gente iniciar, tá bom? Ok, perfeito. Pessoal, só me digam, por gentileza, se vocês estão conseguindo acompanhar o material agora. É para estar aparecendo aí, preparação para concursos públicos. É para estar aparecendo isso. Sim, tá ok. Tá ok? Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só... Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre concursos públicos, certo? Concursos públicos, está aqui, ó, meu Instagram, lucasprof01. Vamos lá. Preparação para concurso público. Quem sou eu? Falei um pouco sobre mim, tá? Chamo Lucas Souza, sou formado em letras e especialista. Eu concluí algumas especialidades, tá? Na verdade, algumas especializações. História da língua portuguesa, morfossintaxe da língua portuguesa, docência em letras, gramática e literatura, linguagem e comunicação. Então, percebam. Eu atuo na área da linguagem, certo? Atuo na área da linguagem. Atuo como professor de português desde 2019, 2018, 2019. E atualmente ministro cursos de gramática para professores. Tenho 4 aprovações em concursos públicos. Eu tenho 4 aprovações em concursos públicos. Vamos lá.
O meu primeiro concurso, a minha primeira aprovação foi em 2018, na cidade onde eu ainda resido, tá? Chamada Japi, interior do Rio Grande do Norte. Japi não tem acento agudo no I, porque é oxítona terminada em I. Então é Japi sem acento mesmo. Não se acentuam as oxítonas terminadas em I. Ok? Então, o meu primeiro concurso foi a minha primeira aprovação, de fato, foi no concurso da minha cidade. Na época, eu me inscrevi para auxiliar de serviços diversos e fiquei em 8º, tá? Fiquei em 8º colocado de 14 vagas na época, 14 vagas imediatas, certo? Depois, continuei fazendo concursos, continuei fazendo alguns concursos. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não. Continuei fazendo alguns concursos, reprovando em alguns, mandando bem em outros e consegui a aprovação num concurso de Currais Novos, que é uma cidade perto de onde eu também resido. Currais Novos. Passei no concurso de Currais Novos, inclusive estou esperando a convocação de lá. E recentemente, olha só, de 2018 até 2024 foram aproximadamente 6 anos, 7 anos, até uma próxima aprovação. Então, demorou. 2018, 2024, depois, professor do Estado. Esse concurso aqui, pessoal, está em andamento, tá? É uma aprovação recente, aprovação do Estado. Fiquei em primeiro colocado na 7ª DIREC. Primeiro colocado, 7ª DIREC, concurso do Estado do RN, professor de português. Eu fui o primeiro colocado na prova objetiva. Fiz 48 pontos de 65 possíveis. Fiz 48 e 65. O segundo colocado, se eu não me engano, está com 44 pontos. Então, estou com uma vantagem considerável do segundo colocado. Certo? Existe alguma possibilidade de eu não ser aprovado nesse concurso? Existe, se eu for muito mal na redação. Certo? Se eu mandar razoavelmente bem na redação, fatalmente eu seria o primeiro lugar. Ok? O concurso do Estado ainda está em andamento, mas eu fui o primeiro na prova objetiva. Certo? E o concurso da Prefeitura de Natal. Esse aqui não teve muito para onde. Esse aqui já não tem mais para onde correr. Eu estou definitivamente aprovado no concurso de Natal. Tá? Então, por que eu trouxe isso para vocês aqui? Algumas aprovações. Então, são 4 aprovações em um intervalo de tempo aí, talvez de um lapso de tempo de 18 até 25. Vamos lá, coloque 8 anos, 9 anos. São 4 aprovações. Agora, que eu estudo mesmo, só tem aproximadamente 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, estudando de fato, é o que eu vou passar para vocês agora. O que eu fiz em 1 ano e meio, eu consegui 3 aprovações. Currais Novos, Estado, Natal. Tá? Professor de português. Currais Novos, Estado, Natal. Professor de português. Ok? Em outros, eu também vim bater na trave. Tá? Em outros, assim, muito na trave, ficando de fora por 1 ponto, como foi no de Lagoa Seca, Paraíba. 2 pontos. Cubati, Paraíba, 1 ponto. Então, eu bati muito na trave também. Ok? Mas vamos lá. Vamos entender o que foi que eu consegui fazer para bater na trave, para passar em alguns concursos, enfim. Olha só, pessoal. Como concurseiro, eu percebo que muita gente acaba se perdendo na preparação em si. Muita gente começa, não termina, ou muita gente começa a preparação e termina, mas que foi uma preparação errada, certo? Preparação errada. Por quê? Porque estudar para concurso de fato, estudar mesmo, não é só sentar e estudar de forma sem qualquer planejamento. Não é só sentar e estudar sem planejamento. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Para qualquer cargo.
Um concurso requer planejamento, certo? Requer planejamento, ok? Nós vamos entender o planejamento para concurso no encontro de hoje, tá? O nosso encontro será dividido em tópicos. Nós vamos discutir alguns tópicos. E esses tópicos nos levarão, a partir de agora, a uma preparação mais estratégica para a aprovação em um cargo público. Pronto, isso aqui, ó. A minha intenção é dar para vocês, no encontro de hoje, uma preparação estratégica para a aprovação num cargo público. Certo? É estudar de forma estratégica. Muita gente acha que aprovado num concurso só é quem é muito inteligente. E não é assim. Não é. Se você que está do outro lado aí da telinha, está na sua casa agora, em algum lugar do Brasil, porque aqui nessa chamada aqui, 20 pessoas, tem gente do Brasil inteiro. Se você acha que estudar para concurso é apenas para quem é inteligente, não, você pode parar de pensar isso a partir de agora. Não é. Não é. Estudar para concurso e buscar aprovação é para quem tem estratégia. É para quem encurta os caminhos para aprovação. Pois é. De uma forma simples e objetiva, vou passar para vocês o que funcionou para mim e também funcionou para muitos alunos meus. Sim. Funcionou para muitos alunos meus também, tá? Então, provavelmente o que eu passe aqui para vocês dê certo se colocado em prática, tá? Dê certo se colocado em prática. Porque deu certo para mim, deu certo para muitos alunos também, e fatalmente vai dar certo para quem conseguir colocar em prática de alguma forma no seu tempo, tá? Cada um tem um tempo, cada um sabe os seus limites, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Como nós falamos aqui. Então não adianta, sei lá, o Joãozinho da esquina estuda 4 horas. A Mariazinha vai ter que estudar 4 horas também. Não é assim. Cada pessoa é cada pessoa, cada preparo é cada preparo, cada objetivo é cada objetivo, certo? Então, esse papo de dizer, para passar no concurso tem que estudar no mínimo 4 horas por dia. Não é assim. Cada um, certo? Para passar num concurso, nós precisamos de algumas estratégias, como, por exemplo, entender a banca. Qual é a banca que vai examinar esse concurso? Entender a teoria e a prática na preparação e como estudar. Não é só estudar, é como nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? Uma aprovação não cai do céu. Para qualquer cargo, tá? Para qualquer cargo. Para SG, para gari, para professor, para policial penal, para policial rodoviário federal, qualquer cargo. Nós estamos vivendo numa era em que uma aprovação requer muita estratégia, muito esforço, muito empenho. Ok? Então, nós vamos discutir agora formas estratégicas diante de 3 situações: banca examinadora, teoria e prática e como estudar. Certo? Se vocês conseguirem colocar em prática aqui esses 3 tópicos, vocês vão perceber que a aprovação ela vai vir naturalmente. Ela vai vir naturalmente. Em quanto tempo? Aí depende de cada um. Aí vai depender da forma como cada um vai encarar o processo. Tá? Vai depender da forma como cada um vai encarar o processo. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos entender aqui 3 tópicos na aula de hoje, no nosso encontro, tá bom? 3 pontos estratégicos que facilitarão a nossa vida numa aprovação para concurso público. Ok? Ok, bora lá. Olha só. Primeiro ponto. Pessoal,
nós precisamos conhecer a banca que vai examinar o concurso. Tá? Isso aqui, olha só, isso aqui é estratégia de aprovado. Ok? É estratégia de quem já passou pelo processo de uma aprovação. Tá? E eu, antes de entender isso aqui, eu sofri muito no mundo dos concursos. Porque eu não sabia estudar a banca. Porque cada concurso tem a sua banca. Concurso do Estado o concurso do Estado do RN para professor foi a FGV. Foi a FGV. O concurso da CESAP, aqui que vai acontecer no RN, vai ser a IDECAM. Cada concurso tem a sua respectiva banca. E essas bancas têm um perfil. Essas bancas têm um estilo de cobrar as questões, de elaborar as provas. Então, nós precisamos entender que a banca examinadora é o ponto de partida para a aprovação. É o conhecimento da banca. Nós precisamos conhecer as nuances dessa banca. O que é que ela cobra, o que é que ela não cobra, como ela cobra, quais são os assuntos mais recorrentes. Tá? Olha só. Lê o edital quantas vezes forem necessárias, pois você precisa saber tudo sobre o concurso. A primeira coisa que eu comecei a fazer é: concurso X saiu. Beleza. Eu vou ler o edital. Pronto. Porque esse documento aqui é um documento normativo. O edital é um documento normativo que traz todas as informações sobre o concurso. E nós precisamos conhecer todas as informações sobre o concurso. Data da prova, data de inscrição, isenção, se é possível pedir isenção, se não é possível, os conteúdos que vão cair, o que é que a banca está aprontando em relação ao conteúdo programado. Nós precisamos entender o concurso em si. E nós não devemos depender de disse que disse. Ah, disse que vai ser assim, disse que vai ser assim. Não. Não. Leia o edital do seu concurso. Tá? Muitos concurseiros têm um mau hábito de não ler o edital. Aí sai perguntando: ah, é assim? Ah, vai ser assim? Ah, fulano disse assim? Não. É ler o edital. O edital está lançado? Tá. Pega o edital, baixe esse edital, coloque aí no seu celular, no seu computador e leia o edital, para que você possa entender o funcionamento desse concurso. Tá? Isso aí é imprescindível. A aprovação já começa aí, em você mergulhando no funcionamento desse concurso. Ok? Todo concurseiro estratégico precisa conhecer o perfil da banca. Exatamente. Nós precisamos entender como essa banca gosta de trabalhar os conteúdos. Qual é o perfil da banca? Como é que essa banca se comporta? Por quê? Porque as bancas são previsíveis. Elas não são imprevisíveis, com exceção da FGV. A FGV é uma banca maluca, é extremamente imprevisível. Mas é apenas uma banca. Normalmente, os concursos, principalmente aqui da nossa região, não tem a FGV como banca. Não tem. Tá? Com exceção da FGV, as outras bancas são previsíveis. Elas são previsíveis. E nós precisamos entender o perfil da banca. Como é que nós entendemos o estilo dessa banca? Como é que nós entendemos o perfil dessa banca? É muito simples. Muito simples. Nós vamos baixar as últimas 2 provas ou 3 provas dessa banca. Por exemplo, um exemplo, aqui na minha cidade, Japi, Rio Grande do Norte. Beleza. Tem um edital aberto aqui, por exemplo, tá? Só um exemplo. Edital aberto, a banca vai ser a Comperv, e eu preciso entender como é que essa Comperv funciona, como é que ela cobra essas provas aí, como é o estilo dessa banca. O que é que eu vou fazer para buscar o perfil dessa banca? Eu vou baixar, vou fazer o download
das últimas 2 ou 3 provas dessa banca. Para o cargo que você vai concorrer, para o qual você vai concorrer. Tá? Você vai baixar as últimas provas e você vai tentar responder essas provas para o seu cargo. Digamos que aqui na minha cidade, edital aberto, banca com PERV, banca lá de Natal. O meu cargo é professor de português. O que é que eu vou fazer? Eu vou baixar as últimas 2 provas da Comperv. As últimas 2, as mais recentes. E vou ver como essa banca elaborou essa prova para professor de português. A partir dessas 2 provas, eu já vou ter uma noção de como é que essa banca virá no concurso. Ok? Então, você vai pegar o perfil da banca, você vai limitar os passos dessa banca com 2 provinhas em mão. Tá? Qual é o seu cargo? Não sei, você sabe. Busque as últimas 2 provas da banca para o cargo, para o seu cargo. E você vai traçar o perfil da banca. Em língua portuguesa, os assuntos se repetem. Conhecimentos específicos, os assuntos se repetem. Legislação educacional, os assuntos se repetem. As bancas são previsíveis, tá? E nós precisamos entender o perfil da banca para limitar os passos dela, para que nós não possamos ser apanhados de surpresa na hora da prova, ok? Na prova, todos os passos que a banca der, nós temos que estar preparados. E nós só vamos fazer isso se nós pegarmos o perfil da banca. Ok? A maioria dos concurseiros não fazem isso. Não. A maioria dos concurseiros não fazem isso. Não sabem mapear a banca. Não sabem entender o perfil da banca, como essa banca gosta de trabalhar. E se você fizer isso, pode ter certeza de que você estará na frente de muitos concorrentes. Tá? Mapeie o perfil da banca que você vai sair na frente de muitos. Muitos. Ok? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bianca. Bianca, já fez quantos concursos? Olha, Bianca, eu acho que eu fiz aí aproximadamente uns 15 concursos na vida. Uns 15, tá? Eu fui aprovado aprovado mesmo, para ser convocado, eu fui aprovado em 4, né? Tem esse do Estado, que ainda não concluiu, mas está muito bem encaminhado, tá? O do Estado, só a vontade divina e uma catástrofe faria com que eu não ficasse aprovado dentro das vagas. Mas se não ocorrer um apocalipse, uma catástrofe, e se for da vontade divina, fatalmente eu seria o primeiro colocado no concurso do Estado também, certo? Porque eu mandei muito bem na prova e o segundo colocado está distante de mim, certo? Então, eu digo que eu passei em 4 concursos, passar mesmo. E eu fiz aí uns 14 ou 15, tá? E assim, nós vamos reprovar muito. E é necessário mesmo que isso aconteça. É importante que a reprovação aconteça, porque a reprovação, ela ensina muita coisa. Ela ensina muita coisa, certo? A reprovação, ela ensina a nós nos reinventarmos, a trocar caminhos, mudar estratégias, ter mais foco, entender que o buraco é um pouco mais fundo, tá? Uma reprovação ensina muita coisa. Porque no início, o primeiro, segundo, terceiro concurso, nós temos uma ideia, mas quando as reprovações vão acontecendo, nós vamos pegando o fio da toada, né? É isso? Boa noite, Leandro. Boa noite, meu amigo. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Atenção redobrada às matérias de maior peso no edital. Cuidado com o peso. Às vezes acontece, às vezes não é sempre, mas às vezes acontece de uma determinada matéria ter peso maior. Por exemplo, conhecimentos específicos. Cada questão vale 2 pontos. Língua portuguesa, cada questão vale 1 ponto. Ora, se cada questão de língua portuguesa vale 1 ponto, se cada questão vale 1 ponto de língua portuguesa, e uma questão de conhecimentos específicos vale 2 pontos, é óbvio, o que é que nós vamos estudar mais? Conhecimentos específicos.
tá? É estudar por peso. Se o seu concurso dividir os componentes curriculares, as matérias por peso, dê preferência às matérias mais pesadas, ok? Dê preferência às matérias mais pesadas. Fatalmente você vai se sair bem, ok? Então, redobre a atenção em relação ao peso por matéria. O peso por matéria. Isso aí já é uma estratégia. Já é uma estratégia. Por que é uma estratégia? Porque você leu o edital. Porque você está bem informado em relação ao seu concurso. Ok? Quem leu o edital tem mais munição para batalhar contra a banca examinadora. Certo? É raro, é muito. Acontece. Mas é raro alguém passar no concurso sem ter lido pelo menos as partes mais importantes, cruciais do concurso. Tá? E eu aprendi isso com um grande estratégico e amigo meu chamado Anthony. Anthony. É um colega meu que trabalha como policial civil no Goiás. Ele sempre bate nessa tecla. Cara, tu tem que entender o edital. Busca o edital. Explora o edital. Porque você vai conhecer o funcionamento desse concurso e a tendência é que você se prepare melhor, porque você conhece o edital. Tá? Então, em relação à banca examinadora, é isso. Ok? Leia o edital, conheça o perfil da banca. Professor, como é que eu vou conhecer o perfil da banca? Baixe as últimas 2 provas dessa banca para o seu cargo, veja quais foram os assuntos que caíram, veja como essa banca cobre esses assuntos. Por quê? Porque a banca normalmente as bancas são limitadas, elas tendem a repetir o perfil, tá? Aí você já vai, aqui já vai ser óbvio para você, ok? E cuidado com o peso. Cuidado com o peso. Se você fizer isso, você já vai estar na frente de muita gente. Muita gente. Olha só, essa parte teórica relacionada à prática é problemática. É uma parte problemática, porque muita gente se perde aqui, tá? Olha só, muita gente, muitos concurseiros, nem tinham, talvez aqui, uma ou outra pessoa não sabia dessa ideia de estudar a banca. Vocês podem até falar aqui, olha, Lucas, eu realmente não sabia, não. Eu não tinha nem noção que estudar o perfil da banca fosse uma estratégia para nós conseguirmos mandar melhor na prova. Pois é, isso é uma estratégia. Você conhecer a banca, você tende a entender os pontos fracos dessa banca. Certo? Você tende a entender os pontos fracos dessa banca. Ok? Agora, teoria e prática. Teoria e prática. A parte teórica é aquela parte que nós estudamos. Vídeo aula, PDF. PDF, vídeo aula. Certo? A parte teórica. Por exemplo, qual é a parte teórica de fonologia? A parte teórica de fonologia. O que é que nós estudamos na parte teórica de fonologia? Dígrafo, encontros vocálicos, encontros consonantais, divisão silábica. A parte teórica é o que existe de teoria a ser aprendida. E a parte prática? A parte prática é você responder questões daquela teoria. É a prática. Ok? Então, a parte teórica é o que você vê na videoaula, é o que você vê no PDF. A parte prática é você resolver questões. Certo? É você massificar o conhecimento, você vai massificar o conhecimento por meio da prática. E essa união precisa acontecer, independentemente do seu nível, tá? Não importa se seu nível é um nível menos elevado, mais elevado, ultra elevado, mediano, não importa. Você precisa casar a teoria com a prática. Ok? Precisa. Por quê? Porque você vai sedimentar o conhecimento. A parte teórica, que é aquela parte de vídeo aula, mais PDFs, precisa estar alinhada à parte prática. Senão, a preparação estará comprometida. Tá? Então, esse casamento ele precisa acontecer. Teoria, prática. Teoria, prática. Teoria, prática. Precisa acontecer. E isso tem que ser de forma diária.
durante a sua preparação. Você não pode, de nenhuma maneira, ver um pouquinho de teoria e não responder algumas questões sobre aquela teoria. Não pode, porque aí você vai se auto-sabotar. Agora, se a teoria já estiver massificada, se você já se garantir na parte teórica, aí você pode massificar o conhecimento na prática. Eu fiz muito isso. No concurso, na preparação do concurso do Estado. Certo? As questões de língua portuguesa, por exemplo. LDB, conhecimentos pedagógicos. A parte teórica, eu lia a parte teórica, fazia o meu resumo, da parte teórica e praticava no dia posterior, certo? Mas sempre lendo os meus resumos. Antes de iniciar um dia de estudo, eu lia os meus resumos. Certo? Nós temos que ter os nossos próprios resumos, que às vezes vai ter um assunto com 90 páginas. Então, nós precisamos ter a sensibilidade de resumir as partes mais importantes daquele material. E, a partir disso, você vai ter o seu próprio resumo. Certo? É muito importante. Normalmente, os meus resumos não eram escritos. Não. Eu não sou muito de escrever em caderno. Não sou. Os meus resumos eram print. Certo? Eu lia um determinado PDF, aí, eu achei uma parte importante. Printava. Aí jogava no meu resumo aquele print, o meu resumo de um determinado assunto. No outro dia, antes de iniciar os estudos, eu ia ler os resumos. Tá? Então, ok? Agora sim, outras pessoas não gostam de printer, não printam, vão escrever, vão resumir à mão, vão resumir em Word e tá tudo bem. O que importa é você ter o seu resumo da sua forma, da sua maneira. Certo? Isso é muito importante. Una a teoria à prática. Una. Não deixe de unir. O tempo de estudo não deve ser cronometrado em nenhuma hipótese, pois cada estudante conhece seus limites. Por que eu falo isso? Porque muitos alunos me perguntam mesmo, professor, eu tenho que estudar quantos minutos por dia? Não, você não pode pensar nisso. Você pode ter uma noção de tempo. Tudo bem. Uma noção de tempo. Eu comecei a estudar hoje às 8 da manhã e terminei às 10 da manhã. No outro dia, você pode começar às 7 e terminar às 8, e está tudo bem. O seu limite, a sua biologia, é único. Então, nós não podemos medir a nossa régua pela régua dos outros. Eu finalizei a preparação no concurso do Estado do RN estudando 5 horas por dia. Está tudo bem. Outras pessoas finalizaram a preparação estudando 2 horas por dia. Tá, não tem problema. Não é a quantidade, é a qualidade, tá? Não é o quantitativo de horas, é a qualidade do estudo. Se você perceber que em 40 minutos, 1 hora, a sua mente já está cansada, você está com sono, está abrindo a boca muitas vezes, não está conseguindo focar no conteúdo, você não pode continuar. Porque você não vai produzir. Não está sendo produtivo. Tá? Você tem que permanecer estudando até você perceber que aquilo ali está sendo produtivo. Ok? Não é se sacrificar. Não, eu vou ter que chegar a 4 horas. Não. Isso aí vai de cada um. E esse progresso vai acontecendo de forma gradual. Tá? Inicialmente, 20 minutos por dia, meia hora, 40 minutos. Depois de 6 meses, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Depois de 1 ano, 4, 5 horas por dia. Eu estava estudando na reta final do concurso do Estado, 5 horas por dia, e eu nem via o tempo passando. Porque eu ia ler os meus resumos, na reta final eu já tinha muito resumo, ia ler os meus resumos, então 1h30 para a leitura dos resumos. Beleza. Mais 1h30 para a resolução de questões. 1h30, 2 horas. Ok. Voltava aos meus resumos. Ok. Mapeava as questões que eu errava. O erro tem que ensinar alguma coisa. O erro tem que ensinar. Se você perceber que você está errando e você não sente vontade de entender por que você está errando, tem alguma coisa errada. Você precisa aprender com os erros.
certo? Por exemplo, aqui é uma questão de crase. Beleza, eu errei essa questão de crase. Passa. Não, você não pode passar. Você tem que entender por que você errou, para você não voltar a errar ali. Você não pode mais errar naquele caso específico de crase. Você não pode. Então, sempre quando eu errava, de qualquer assunto, sempre que eu errava uma questão, eu ia ler os comentários, ia ler os meus resumos. Se não tivesse no resumo, eu voltava para a teoria, voltava para o material. Mas o erro precisa ensinar alguma coisa a você. Tá? Ok? É importante você seguir um cronograma. É importante você seguir o seu cronograma. Tá? Eu confesso a vocês que para o concurso do Estado, para o concurso de Natal, eu não segui cronograma. O de Natal. Eu consegui a aprovação em Natal porque eu já vinha com uma bagagem de estudo elevada. Se você tiver uma bagagem de estudo elevada, você vai estar preparado para qualquer prova. Tá? O meu cronograma, eu tinha o meu cronograma de estudos para o concurso do Estado do RN. A prova foi em janeiro, eu construí o meu cronograma em setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foram 5 meses respeitando um cronograma. Ou seja, na segunda-feira eu sabia o que eu ia estudar. Na terça também, na quarta também, na quinta também, na sexta também. Certo? Sábado, descanso. Sábado, descanso. Tá bom? Sábado, vocês precisam tirar o sábado para descansar. O sábado tem que ser o sábado de alívio. Sábado à noite, eu pegava de novo. Domingo, pegava de novo. Tá? Então, eu só descansava da sexta à noite até o sábado à noite. Pronto. Depois disso, era estudo. Estudo e já era. Certo? Agora, isso é por quê? Porque eu estava querendo muito passar no concurso do Estado. Porque tudo depende do que você quer. Se você quiser muito alguma coisa, acabou, não tem para onde correr. Você quer muito, só Deus vai empatar. Porque você sabe qual é o caminho que você vai trilhar, porque você quer muito alguma coisa. Agora, quem quer pouco, eu quero mais ou menos. Não vai. Não vai. Se você colocar um carro numa ladeira, assim, para subir naquela marcha, né? Aquela marcha sem força, aquela coisa que, será que vai, não vai? E o carro vai apagar. O carro só vai subir ali aquele pico, aquela ladeira, se ele estiver numa marcha com muita força. Se ele tiver com muita vontade de subir aquela ladeira ali. Não é isso? Mesmo jeito é o concurseiro. O concurseiro ele tem que ter vontade para conseguir algum carro. Ok? É a vontade quem vai ditar o ritmo do seu estudo, da sua preparação. É a vontade. Ok? Olha só. A maioria dos concurseiros tem que ter um cronograma. Eu sugiro demais o cronograma. Por quê? O cronograma ele organiza os estudos. Que você sabe o que você faz na segunda, na terça, na quarta. Não é aquela coisa esparsa, aquela coisa desorganizada. Não. Está tudo bem detalhado. Você sabe para onde está indo. O cronograma dá esse direcionamento. Tá? Tenha um bom curso preparatório, como, por exemplo, o GRAN Cursos, o GRAN, como o Estratégia. Tenha um bom curso preparatório. Esses cursos que tem aqui na área da educação, por exemplo, o curso do professor Helder, tem que ter um bom curso no qual devemos nos espelhar, tá? Esse bom curso precisa servir de suporte, ok? O Gran Curso, maravilhoso, o Estratégia, maravilhoso, em âmbito nacional, certo? Agora, se for assim, em relação a concurso do Estado, sei lá, da Paraíba, vocês podem buscar um cursinho preparatório, mas é importante ter um professor direcionando vocês, ok? Se for no âmbito, digamos que nacional, eu indico o Estratégia Concurso, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tudo certo. Tudo certo? Maravilha, maravilha. Tudo certo.
Olha, certo, pessoal, muito bom aí, tá tudo certo, né? Mirla falou uma coisa aqui importante. Ela disse que se perde no cronograma. Porque, às vezes, ela não consegue estudar o que o cronograma da segunda está dizendo para estudar. O cronograma está pedindo para estudar X. Mas ela não conseguiu estudar X. Certo? Não tem problema. Siga a sua vida normalmente. Vá para os conteúdos da terça. Vá para os conteúdos de quarta. Vá para os conteúdos de quinta. Você vá progredindo. Tá? Você vai se esforçar para não perder, para não queimar algum dia do cronograma. Porque se você queimar algum dia, o seu sonho se distancia. Até rimou. Até rimou. Né? Se você queimar o cronograma algum dia, o seu sonho se distancia. Certo? Vocês não podem, pelo menos frequentemente, queimar o cronograma, queimar um dia. Não. Tentem não queimar. Ah, mas se acontecer, isso pode acontecer. Mãe de família, às vezes acontece, com pai de família, alguma coisa não deu para fazer, né, para estudar. Enfim, segue normalmente. Segue normalmente. Agora, intensifica. Intensifica. Se percebeu que a semana não foi tão produtiva, tenta intensificar na próxima semana. Tenta intensificar. Certo? Que é uma maratona. É uma maratona. Se o corredor da maratona ele começa bem e ele esmurece, os outros corredores vão ultrapassá-lo. Vai chegar um momento em que os outros corredores vão chegar perto dele. Certo? Tem que ter cuidado com isso. Então, queimou algum dia do cronograma, não importa. Siga. Siga firme. Certo? Olha só. Pelo menos durante a preparação para a prova, sim, olha, pelo menos durante essa preparação. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Pode ter certeza. Vá por mim. Vocês podem ir por mim que vocês não vão errar. Pelo menos durante a preparação. Toma muita água. Coma bem. Durma cedo. Você vai perceber que a sua preparação, você vai perceber que o seu corpo vai responder melhor. A sua cognição, a sua intelecção, a sua capacidade de pensamento vai responder melhor aos estímulos, certo? Durante a preparação, tente comer bem, tente dormir cedo, ok? Beba muita água, se hidrate muito, evite burlar a alimentação. Durante a preparação, você precisa cuidar do seu corpo, porque você vai precisar do seu corpo bem no dia da prova e durante a preparação. Olha só, pensem nisso, pensem nisso. Ah, isso é clichê, isso é frase sei lá, isso é frase de traseira de caminhão. Certo? Esse clichê resolve vidas. Para concurso público, é aprovação na certa. Ok? Ah, eu tenho 5 meses para me preparar para um determinado concurso. Você precisa cuidar do seu corpo bem durante essa preparação. Porque você vai ter um desempenho melhor do que muitos concorrentes. Você vai ter um desempenho melhor. Ok? Muito cuidado com esse ponto. Muito cuidado. Na preparação, cuidado com o corpo. Cuide do corpo, pelo menos aí durante essa preparação, que vocês vão ver uma diferença enorme. Enorme. Ok? Beleza? Beleza, vamos lá. Teoria e prática, ok. Teoria e prática. Olha só, PDF e videoaula trazem o mesmo resultado? Não. Não trazem o mesmo resultado. Tá? Podem trazer em tempos diferentes. Em tempos diferentes. O que você aprenderia em um PDF, lendo esse PDF em 2 dias, você vai aprender a mesma coisa na videoaula. Vai. Mas de forma quebrada, porque o PDF sempre vai ser mais
completo do que a videoaula, certo? E a videoaula não traz o mesmo resultado de conteúdo, de absorção de conteúdo. A videoaula não traz o mesmo resultado que o PDF traz. Então, tente investir na leitura do PDF. Ah, professor, mas eu não consigo estudar por PDF. Tudo bem, estude por videoaula. Tá? Mas você, a partir de hoje, você já sabe disso. O estudo por PDF faz com que você se prepare 5, 6, 10 vezes mais do que estudando por videoaula. Certo? Tente ler por PDF. Mesmo que você tenha aquela sensação de que eu não estou entendendo nada. Eu não compreendi. Eu não consegui entender essa página. Eu li esse PDF de 30 páginas, não entendi uma. Mesmo que você tenha essa falsa impressão, continue lendo. Certo? Continue lendo. Seu cérebro está enganando você. Você está achando que não está aprendendo, mas lá no fundo você está. Na hora da prova, você vai sentir uma diferença enorme. Certo? Quem não tem o hábito de ler, sofre dobrado na hora da prova. Sofre dobrado. Tá? Aprendo mais por videoaula, mas o PDF é bom para aprofundar mais o assunto. Perfeito. Muito bom, Bianca. Vocês podem casar a videoaula com o PDF. O que é que eu estava fazendo? Eu pegava um PDF resumido, porque o estratégia é bom por isso, o estratégia concurso. Tem o assunto completo de 150 páginas. Tem o PDF resumido de 60 páginas, por exemplo. Eu li o PDF resumido e nas partes que eu ficava com dúvida, eu ia para a videoaula. Então, eu só estava recorrendo para a videoaula quando eu não estava conseguindo entender o PDF. Aí, videoaula. Direitos humanos. Direitos humanos, para o concurso do Estado, eu assisti a maioria das videoaulas. Depois eu fui para o PDF. Pronto. Deu para entender muita coisa. Certo? Ok? Por videoaula, vocês vão conseguir uma aprovação por videoaula? Vão. Claro que vão. Certo? Agora, normalmente, os resultados são diferentes. Quem estuda por PDF evolui mais rápido. Certo? Evolui mais rápido do que quem estuda por videoaula. Ok? Tentem estudar por videoaula. Mesmo que não consigam deixar... Perdão. Tentem estudar por PDFs, mesmo que vocês não consigam deixar a videoaula de lado, tá? Mas comecem a estudar por PDF também. Ok? Bora lá. Como estudar? Certo. Ok. Como estudar? Olha só. Independentemente de como você vai se preparar, você precisa ser constante, tá? Você precisa ter constância. Se você não for constante, se você não perseverar, se você não quiser muito alguma coisa, você não vai conseguir, não. Não importa o modo como você se prepara. Não importa como você se prepara, a forma, o modo como você se prepara. Se você não for constante, você tem que ser constante. Ah, professor, mas eu só consigo ser constante 2 vezes na semana. Seja constante 2 vezes na semana. Não importa, se você só consegue ser constante 2 vezes na semana, se você só estuda 2 vezes na semana, não falhe essas 2 vezes. Se você consegue ser constante segunda, quarta e sexta, seja constante segunda, quarta e sexta. Tá? Você precisa ser repetitivo. Você tem que repetir. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Na preparação para concurso público, a parte mais difícil é essa daqui. Eu não tenho dúvida nenhuma. É você ser constante. É você começar... Ah, eu mandei bem na primeira semana. Estudei segunda, quarta e sexta. Na próxima semana você só estudou segunda e quarta. Na próxima semana você não estudou nenhum dia e acabou. A constância é a chave da virada. É a constância. Certo? Lute contra isso.
Não fique postergando, não fique jogando para amanhã o que você tem que fazer agora. Se você tem que fazer agora, você tem que fazer agora. Ok? Isso aí, pessoal, é atitude de aprovado. É atitude de aprovado. Ninguém vai colocar o nome na lista de um concurso para qualquer cargo, não importa o cargo. Ninguém coloca o nome na lista se não renunciar a muitas coisas. Você tem que renunciar, tá? Na preparação desse concurso para o Estado, eu não fui para a virada de ano, eu não fui para Natal, eu não participei de festa de janeiro de minha cidade, eu não participei de aniversário de sobrinho, não. Porque eu tinha um alvo. Eu tinha um alvo. Era passar no concurso do Estado do RN como professor e acabou. Então eu abdiquei de tudo. Eu abdiquei de tudo mesmo. Tá? Passei aí 5 meses vivendo como o homem das cavernas. Quando não estava dando aula, estava estudando. Quando não estava estudando, estava dando aula. Bianca sabe disso. Bianca sabe disso. Porque ela foi aluna. Ela foi aluna de um dos meus cursos. Aí eu cancelei a vinda da minha mãe que vinha do Paraná. É isso aí. Tem que ser assim, tem que renunciar. Isso aí não existe não, tá, Bianca? Eu passei sem estudar, essas conversas aí não entram na minha mente, não. Não entra. Passar sem estudar, isso aí não existe não, tá? Isso aí é balela, Não existe isso aí não. Tá bom? Então, pessoal, batam nesse martelo aí. Batam nesse ponto aí, tá? Com o passar do tempo, prefira os PDFs a videoaulas. E isso, com o passar do tempo, dê mais preferência ao PDF, tá bom? Quem estuda por leitura, economiza o tempo. Usa esse tempo de uma forma melhor. Tá? E potencializa a interpretação e compreensão do texto. A leitura por PDF vai ajudar demais a interpretação e a compreensão. Porque, pensa bem, na prova, tá aqui, ó. Essa daqui foi a prova do estado do RN. Ó, essa foi a prova. Muitas questões aqui, 65 questões. Isso aqui, pessoal, essas questões cansam. Elas cansam. Se você não tiver o hábito de leitura, você vai cansar com 10 questões. Mas são 65. Como é que você cansa com 10? Se você não tem um hábito de leitura, você vai chegar à 30ª questão sem fôlego, sem força, porque você não tem hábito de ler. Você não tem hábito de ler. Como é que você vai responder 65 questões se você não tem hábito de leitura? Tá percebendo por que é que eu estou batendo na tecla aqui da leitura? Leiam, leiam, leiam. Porque as provas não são por meio de videoaulas. As provas são por meio de textos impressos. Não é videoaula. Tá? Então é isso. Eu sempre odiei ler e estudar lendo. Para mim é horrível, é terrível. Mas não tenho o que fazer. Para eu conseguir o meu objetivo, eu tive que ler. Nem sempre nós vamos comer lasanha no almoço. Às vezes vai faltar a lasanha. Nós vamos ter que substituir com alguma outra coisa. Né? Nem sempre nós vamos ter que escolher o melhor. Nem sempre. Ok? Nem sempre. A leitura por PDF, estudar lendo, vai economizar muito tempo, vai potencializar a sua interpretação, vai aumentar a sua compreensão, e quem vai ganhar com isso é você. Você é quem ganha com isso. Ok? Vamos lá. Elabore seus próprios resumos teóricos. Exatamente. Se você vai ler um determinado PDF, ou você vai assistir 15 videoaulas de um determinado assunto, 15 videoaulas de um determinado assunto, ou um PDF de um determinado assunto. Se você vai ler, tente fazer o seu próprio resumo, tá? Por quê?
Porque quando você precisar recorrer àquela teoria, você tem o seu resumo. Você tem o seu resumo. Isso é muito importante, porque você tem o seu próprio resumo, o seu próprio esquema, certo? Tá tudo esquematizado ali no seu mundo de preparo, certo? Você pode usar grifos, você pode grifar as partes importantes de um determinado conteúdo, certo? Professor, como é que eu vou saber as partes importantes de um conteúdo? É simples. Essas partes importantes que você vai grifar, você vai perceber que elas se repetem nas questões. Elas se repetem. Quando você estiver respondendo as questões, estiver praticando lá no que concurso, respondendo as questões, você vai perceber que os assuntos, as partes importantes daquele assunto vão estar explícitos nas questões. Certo? Então, como é que eu sei que essa parte é importante? Porque eu sei que eu tenho que grifar. Porque essa parte aqui tem aparecido nas questões da banca. É isso. Certo? Por isso que é importante você ter seus resumos. Ok? E você precisa recorrer a esses resumos antes de iniciar novas matérias. Todos os dias na reta final. Faltando 10 dias para a prova. 10 dias para a prova. Todos os dias eu estava levantando cedinho. 6 horas da manhã. 6 horas. 6 horas da manhã, eu ia ler os resumos. Ia ler os resumos. Certo? Acho que se juntasse todas as páginas que eu tinha de resumo aí, ia para casa das 90 páginas de resumo aí. 90 páginas. Mas toda manhã eu reservava 2 horinhas. Faltando 10, 15 dias para o concurso. Para ler os meus resumos. Que eu ia ler. Mesmo sem querer. Nossa, é chato demais. Mas ali, o que estava em jogo ali era algo que eu estava pretendendo há anos. Então, eu não poderia deixar essa chance passar. Eu não poderia. E eu lembro que quando o edital do concurso saiu, concurso do Estado, com poucas vagas para a 7ª regional, eu coloquei na minha mente, eu vou passar nesse concurso e vou ser um dos primeiros. Eu vou buscar isso aí. Eu vou buscar e ponto final. Só Deus empata. Eu vou buscar. Eu vou buscar, vou buscar, vou buscar. E a mentalidade é o que faz um vencedor. Então eu impregnei na minha cabeça, eu vou buscar os primeiros colocados na 7ª Direc. Eu vou buscar. E todo dia eu levantava de manhãzinha e ia estudar. Estudava. Opa, cansou. Saía, tomava uma água, via ali um vídeo no Instagram, 2 vídeos no Instagram, 10 minutinhos de Instagram na parte da manhã, 10 minutos de Instagram na parte da manhã. Voltava. Na parte da tarde, mais 10 minutos de Instagram. Mais 10 minutos de Instagram. Voltava. Mas aí não tem para onde correr. Aí eu pegava de novo. Agora, isso a contragosto de todo mundo. Ninguém apoia isso. Ou quase ninguém. A minha mãe não apoiou, os irmãos também não. Esposa, muito menos. É a contragosto da maioria. Mas eu sabia onde eu ia chegar. Eu sabia. Não, eu vou chegar lá. Vou chegar. Porque quando se você quiser chegar, acabou. Não tem muito para onde correr, não. Certo? Então, só depende do quanto você está determinado a querer alguma coisa. Quanto você está determinado. É só isso. Só vai depender de você. Sempre. É você por você. Tá? Não é você por alguém, você não. É você por você. Essa é a ideia. Certo? Não tem o que fazer. Então, resumos. Recorra a esses resumos. Teoria, resumos, questões da banca. Se você sabe qual é a banca que vai examinar o seu concurso, você tem que esquecer as outras bancas. Por exemplo, a IDECAM vai prestar o concurso da Paraíba para professor da Paraíba. A IDECAM. Beleza. A partir de agora, você vai respirar a IDECAM. Você não pode estar perdendo tempo com questões de outras bancas. Se o concurso que você vai prestar
A banca é a IDECAM. Que danada a gente vai querer responder questão da FUNSERN, da Compev, isso. Não, é a IDECAM. Surgiu a banca do seu concurso, você vai amassar essa banca. Tá? Ok? É isso aí, pessoal. Muito bom. É isso aí. Não, nós não devemos, não, nós não devemos esperar a motivação de ninguém. A nossa motivação somos nós mesmos. Somos nós mesmos, tá? É a nossa maior motivação. A minha motivação era quando a grande motivação que eu tive para passar nesse concurso de Natal, o concurso de Natal foi consequência da minha preparação. Eu estava bem preparado, foi consequência. Aí você me diz assim, professor, você estudou alguma coisa para o concurso de Natal? Nada. Eu não estudei nada para o concurso de Natal. Nada. Nossa, o senhor não estudou nada para o concurso de Natal? Não, mas eu já estava preparado. Ou seja, para o de Natal eu não estudei, mas para o do Estado eu estudei muito. Aí como é que eu vou dizer que eu passei sem estudar no concurso de Natal? Eu passei no concurso de Natal sem estudar nada especificamente para Natal. Mas eu já vim estudando para o concurso do Estado. Certo? Por isso que eu consegui uma boa pontuação lá no concurso de Natal. Ok? E assim, olha, sinceramente, pessoal, para quem não conseguiu um concurso ainda, ou para quem já é concursado e quer melhorar, às vezes acontece isso. Foi o meu caso. Eu já tinha um concurso aqui na minha cidade, mas eu queria melhorar. Por isso que eu fui buscar. E a pior parte é você já ter alguma coisa e querer buscar outras coisas. É horrível. Você não tem estímulo. Se você, por exemplo, eu tenho o meu concurso, ganho um salário mínimo. A tendência é a de que você se acomode. É mais difícil alguém que já tem um concurso buscar outro concurso. É mais difícil esse alguém focar do que quem não tem nada. Quem não tem nada já não tem nada. Então vai buscar alguma coisa. Mas quem já tem alguma coisa, como era o meu caso, é mais difícil, porque você se acomoda. Você se acomoda. Você, tudo bem, se eu não passar, eu já tenho o meu. Era mais difícil. Certo? Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso. Agora, aí você diz assim, professor, mas em quanto tempo eu vou ser aprovado? Vai depender de como você estuda. Vai depender do seu empenho. Vai depender de como você está praticando, como você está encarando o que nós falamos aqui hoje. Tá? Eu passei para vocês aqui tudo o que eu fiz durante a preparação para essas duas aprovações recentes. Certo? Agora, qual foi o meu, digamos assim, qual foi o meu diferencial? O meu diferencial, o que foi? Tá aqui, ó. Constância. Porque eu passei a estudar todo dia. Todo dia. Eu estudava todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, professor, mas eu não vou aguentar isso. Eu sei que você não vai aguentar. Às vezes nós não aguentamos mesmo. Às vezes nós não aguentamos. Mas eu estava tão afim de ser aprovado que eu fui buscar isso. Certo? Ou seja, eu botei na minha mente assim, se alguém se preparar mais do que eu e essa pessoa ficar na minha frente, mérito dela. Mérito dela. Mas se no que depender de mim, ninguém vai estudar mais do que eu, não. Pronto. Botei isso na minha mente. Certo? E eu falava para meus amigos, se alguém ficar em primeiro lugar na regional aqui, parabéns para essa pessoa. Porque estudou mais do que eu. Pronto, é isso. E eu fiquei tão perplexado assim que quando eu estava sem fazer nada, em algum momento do dia, eu ficava pensando, peraí, algum concorrente meu está estudando agora e eu não estou. Voltava para estudar. Pronto, era assim. Certo? Mas, claro, vocês também não podem enlouquecer como eu fiz. Isso aí, o que eu fiz aí foi uma loucura, porque eu estava sedento pela aprovação.
Mas vocês podem buscar um pouquinho disso na preparação também. Vocês podem buscar um pouquinho disso. Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de trazer algum ponto de vista? Se alguém quiser discordar de algum ponto, tá? Porque não existe uma verdade absoluta. Eu estou passando aqui algo que serviu para mim, que serve para os meus alunos, tá? E eu tentei fazer com que isso também servisse de alguma forma para vocês, certo? Mas existe a possibilidade de alguém discordar. Ah, eu discordo disso, discordo daquilo, e tá tudo bem também. Se houver alguém que discorde, tá tudo certo, né? Nós vivemos num mundo democrático e cada um tem a sua opinião e as opiniões precisam ser respeitadas. Belezinha? Tudo certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre esses pontos aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bora lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês podem ligar o microfone, tá? Falar, interagir, perguntar, questionar. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado. Continue. Continue firme, tá? Continue firme, que talvez a aprovação não tenha, né? Você não conseguiu os melhores resultados, os resultados esperados na prova do Estado. Talvez. Eu nem lembro bem como você se saiu na prova da CE, tá? Mas se você não conseguiu, continue. Continue. Ok? Tudo certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tudo certinho? Estudo em língua portuguesa, hein? Olha, a gramática. Olha, a gramática, Gerson, eu, eu estudo diariamente, tá? Eu estudo diariamente e confesso que aprendi algumas coisas. Aprendi algumas coisas em gramática, certo? E o pouco que eu aprendi, eu tento ajudar meus companheiros de trabalho em relação à gramática. E sim, foi repetido. Tem sido repetido, né? Faz o quê? Aproximadamente 7 anos, 8 anos que eu estudo repetidamente. A maioria desses livros aqui, ó. A maioria desses livros aqui eu já li. E a maioria é relacionada à língua portuguesa, gramática, né? Constância, constância. É um pouquinho de cada vez, né? É um pouquinho a cada dia. Não é isso? E, olha, pessoal, língua portuguesa reprova muita gente. Língua portuguesa reprova demais. Cuidado com língua portuguesa, tá? Cuidado. Estudem bem a gramática do português, porque cai muito em concurso. Cai muito. Se eu não tivesse uma base sólida em gramática, eu teria dançado no concurso do Estado. Teria dançado. Caiu muita gramática na parte de específico do meu cargo. Né? Se parar de estudar, esquece. Claro que sim. Se para de estudar, acabou. Parou de estudar, acaba na mesma hora. Certo? Acabou. Não tem muito para onde correr. Ok? Ok, eu fico feliz, tá, pessoal? Eu espero ter contribuído positivamente, certo? Eu espero ter contribuído. Eu trouxe dicas, como eu me preparei, e eu tentei trazer o melhor para vocês, ok? Sua fala é muito importante, não existe realização sem esforço e a constância leva a grandes resultados e melhorias, exatamente. Perfeitamente, tem que ser constante, tá? Tem que ser constante. Pessoal, é o seguinte, quem puder me ajudar na divulgação do meu curso de gramática para professor. As inscrições terminam dia 13 agora, só faltam 5 vagas. 5 vagas.
e eu já vou fechar a turma do ano, tá? A turma do ano eu já vou fechar. São 30 alunos, tem 25 alunos já. Quem puder falar, né, do curso, um curso de gramática para professor. Os professores que têm dificuldade em língua portuguesa, seja para concurso, seja para sala de aula, seja para vida, seja para textos. Então, é um ensino de gramática, tudo bem? É uma turma anual, eu já estou fechando a turma dia 13 agora. Ok? Quem puder fazer essa gentileza, pessoal, eu agradeço demais. Muito obrigado, Táfila, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Ok? Larissa, em relação a valores, a mensalidade do curso vai custar R$ 150. São 12 meses de preparo, tá? Serão 12 meses respirando gramática. 12 meses se preparando na gramática do português. O nosso material tem 500 páginas. Só o nosso material tem 500 páginas, 18 capítulos aí. E teoria, prática, prática, teoria, teoria, prática, exercício, prática, prática, exercício. Tá? Mas qualquer coisa, vocês podem falar comigo que nós vamos ver aí. Para quem participou dessa aula, nós vamos ver aí aquele desconto que não tem como nem negar, não, tá? É para entrar mesmo no curso, tudo bem? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês, tá? Se a gravação tiver ficado boa, eu vou disponibilizar para os demais alunos. E até a próxima aula, até o próximo encontro, tudo bem? A duração do curso, 12 meses. 12 meses, tá bom? Até mais, Luiz. Até mais, meu amigo. Fico feliz pela sua presença, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.